Senado aprovou a recondução do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no cargo por mais 2 anos. Repórter Lucas Martins traz as últimas informações. Ele passou por uma sabatina e depois, além da aprovação na comissão, ele também foi aprovado pelo plenário. É isso, Lucas? Boa noite, bem-vindo. Exatamente, Thiago. Muito boa noite para você, a todos que estão na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan News. Olha só, o placar foi de 45 votos a 26. Com isso, Paulo Gonet segue aí à frente do Ministério Público Federal até o fim de 2027. Antes da votação, Gonet participou da sabatina, como você muito bem disse, e falou um pouquinho sobre a sua atuação no trabalho desde 2023, quando ele foi conduzido aí ao Ministério Público Federal. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. No âmbito dos processos que discutem atos antidemocráticos, houve ampla utilização desse mecanismo para evitar a ação penal. Até o dia 23 de outubro de 2025, 568 investigados se beneficiaram deste instrumento. As condenações chegaram para 715 réus. Houve 12 absolvições, a maior parte delas a pedido do próprio Ministério Público Federal. Observo que 606 processos se encontram em andamento, que representa 32,3% do total. Como se vê, os números demonstram que a atuação do Procurador-Geral da República foi confirmada no seu acerto pela instância julgadora na mais vasta maioria dos casos encerrados. Pois é, Thiago, Paulo Gonet foi indicado pelo presidente Lula em 2023 e a questão da recondução dele à frente da Procuradoria-Geral da República aconteceu em agosto deste ano. Gonet falou ainda sobre o Ministério Público, sobre a questão do Ministério Público. Ele defendeu que a PGR não representa nenhuma bandeira partidária durante seu discurso na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ouvir mais um trecho do que ele disse. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Pois é, Thiago, o Paulo Gonet está no Ministério Público Federal desde 1987. Antes de ser o procurador, ele assumiu vários cargos dentro do Ministério Público Federal, como vice-procurador-geral eleitoral. Nessa função, ele assinou o parecer do caso da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e também como procurador, já na função de procurador-geral da República, ele quem apresentou o processo que tramitou no Supremo Tribunal Federal em relação à trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro e outros réus. Ele segue agora, como a gente falou no início, à frente da pasta da Procuradoria-Geral da República até o fim de 2027, com um placar aí no plenário do Senado Federal de 45 votos a 26. Volto com você, Thiago. Lucas Martins, do turno do Senado, você volta na programação da Jovem Pan. Então, aprovada a recondução de Paulo Gonet, a PGR, mais uma vez os nossos comentaristas, Túlio Nassa aqui com a gente, o Nelson Kobayashi também. Ô Túlio, começa por você esse nosso giro e eu pergunto para você o seguinte: claro que houve em alguns momentos da sabatina alguma questão política, principalmente de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer forma era uma recondução totalmente esperada, né? Com certeza, Thiago. Nós vivemos uma república tripolarizada politicamente. Existe a oposição, a situação e o centro. E o placar dessa votação reflete exatamente a posição do centro, que normalmente aprova essas indicações, tanto da PGR quanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gestão de Paulo Gonet, muito embora possa ter sido uma gestão profícua, uma gestão boa, ela sempre vai ficar marcada pelo julgamento político desses atos da suposta trama golpista. Quer queira, quer não, metade da população vai aprová-lo e metade da população vai reprová-lo. Quando a política entra nos tribunais, a justiça sai por alguma outra porta. O Kobayashi, além de, claro, querer a sua opinião sobre essa recondução, eu pergunto, esse placar mais apertado pode ser algum tipo de indicação com o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que ainda não foi oficialmente escolhido pelo presidente Lula, ou uma coisa, outra coisa é outra coisa?
Não, não é uma indicação, talvez seja muito parecido, placar, mas a gente tem historicamente, até culturalmente quase, a ideia de que aquele que é indicado é aprovado. Principalmente quando a gente sabe que esses números, por exemplo, de votação contrária, são muito parecidos com os números de parlamentares expressamente de oposição. Então fica claro ali quem são aqueles que votam contra. Mas aqueles governistas naturalmente vão aprovar a indicação do seu líder, que é o presidente. Aqueles de centro geralmente também acompanham, principalmente porque são pessoas que depois vão ter muito poder. E a gente sabe que no parlamento há muitos parlamentares com algum processo e com foro privilegiado que estão no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, quando tem ali o acusador, o Ministério Público, que daqui a pouco provavelmente vai estar lá com a caneta da acusação na mão, de pessoas no parlamento que podem ou não se tornar réis em processos, é claro que a tendência é de aprovação, assim como aquele que será o novo ministro, aquele que será o novo julgador, magistrado, juiz da Suprema Corte. Então, há uma grande probabilidade de que o indicado passe, ainda que seja Jorge Messias, que é o mais cotado e que teria um pouco mais de resistência na comparação com o nome de Rodrigo Pacheco no Senado. Claro, Rodrigo Pacheco, o anterior presidente da casa, teria facilidade de aprovação, mas o Jorge Messias, ainda que tenha um pouco mais de resistência, também passará certamente.